Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. O tema da noite de hoje: desafios da vida em família. Neste momento, com votos de muita paz, nós convidamos para a sua conferência o embaixador da paz no mundo, o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Ilustríssimo senhor, representante do digno prefeito desta cidade, digníssimas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros internautas, que nos acompanham através da tvsfei.com, nossos votos cordiais de muita paz. A palavra família vem do latim famulus, que significa servo. Na origem do Império Romano, quando se desenvolvia a latinidade, a família era constituída com um caráter patriarcal. O pai reunia em torno não apenas a sua prole, a sua mulher, mas também os agregados, os servidores, que passavam a fazer parte daquele clã. Desta maneira, o grupo de servos que se vinculava ao clã de natureza consanguínea constituía a família. Durante muito tempo, a família, do ponto de vista romano, esteve nessa postura de administração patriarcal. Posteriormente, com o surgimento do cristianismo no Império Romano, a família passou a ser constituída por aqueles que descendiam da mesma união sexual de dois parceiros, assim como outros que passavam a depender social e economicamente daquele grupo. Essa constituição prevaleceu durante a Idade Média. À medida que o cristianismo distendeu as suas páginas por toda a Europa, a família estava vinculada à mesma tradição quando a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu, através do sacramento do matrimônio, a constituição da família consanguínea. Essa permanecerá até a Revolução Francesa de 1789 e o começo da denominada Era Pós-Moderna, quando então já o casamento laico unia os indivíduos para a constituição de um grupo estabelecido por dois ramos diferentes. Aqueles que se vinculavam ao pai e aqueles que se vinculavam à mãe. Constituíam esses indivíduos o grupo familiar. Essa postura permaneceu até aproximadamente o século XX, por ocasião da sua segunda metade, quando os Estados Unidos da América do Norte se encontravam em guerra no Sudeste Asiático.
Na década de 1960 e 1970, houve a Revolução Sociológica, cujos efeitos ainda permanecem em nossa sociedade. Em determinado momento daquela guerra lamentável, como lamentáveis são todas as guerras, o filósofo da Universidade Berkeley, na Califórnia, transmitiu aos seus alunos uma proposta revolucionária: não façamos a guerra, façamos o amor. Esta frase monumental, que passaria à posteridade como pertencente à geração hippie, em realidade pertence a Platão. Foi durante uma das guerras entre Atenas e Esparta que o nobre discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles propôs aos jovens que, se não entregassem à guerra, antes vinculassem-se ao amor, porque os diferentes estados gregos pertenciam à mesma progênie da antiga Hélade. Mas a proposta de Herbert Marcuse deverá encontrar uma verdadeira explosão numa das ruas centrais de São Francisco, quando então os jovens resolveram proclamar uma nova proposta de natureza sociológica. Até então, a família era constituída pelo regime tradicional do respeito ao pai, da consideração à mãe e das bases da educação ancestral. Essas bases constituíam preliminarmente na punição a todos os equívocos e no elogio a todos os êxitos. A figura paternal caracterizava-se como sendo provedora das necessidades do lar, e a figura maternal como encarregada das atividades domésticas, nas quais estava incluída a educação da prole. Era, de certo modo, uma revivescência dos preceitos antigos da educação greco-romana, quando competia às mães e às nutrizes a tarefa de educar a família. Nessa oportunidade, portanto, a mulher encarcerada aos preconceitos era vítima das injunções dolorosas da intolerância. Foi quando, então, um relatório demonstrando o suplício feminino na intimidade do matrimônio abriu as portas para lentamente a mulher libertar-se sexualmente do homem e logo depois reivindicar os seus direitos à vida. Porquanto, no ano de 1957, em Manhattan, um grupo de mulheres que trabalhava numa empresa têxtil resolveu sair às ruas da grande ilha de New York para protestarem contra o absurdo do trabalho que as escravizava. Tratava-se de um trabalho de 16 horas e elas desejavam que aquele trabalho perverso fosse atenuado para diminuir apenas 4 horas, a fim de disporem de tempo para tomar conta da sua família. Ocorreu então o inesperado. Os proprietários das indústrias têxteis chamaram a polícia, e a polícia empurrou aquelas 153 mulheres a uma das fábricas, cujas portas foram vedadas, e foi ateado fogo, matando-as todas carbonizadas, pelo crime hediondo de solicitar o que era denominado um privilégio que não merecia. Mais tarde, uma ativista alemã resolveu organizar os sentimentos femininos para poder ter o seu direito à dignidade. Havia-se conseguido fazia pouco o direito de voto pela mulher.
convidada agora a proceder ao sufrágio daqueles que deveriam governar a comunidade, foi nascer o primeiro movimento em homenagem à mulher, o primeiro movimento feminista de natureza internacional, e declarado o Dia da Mulher, naquela data evocativa da tragédia de Manhattan. Durante os anos 60, a mulher resolveu também protestar, estimulada talvez pela presença de uma jovem inglesa que era modelo, era muito magra, e nos desfiles que deveria realizar, ela teve a ideia de libertar a mulher da injunção da moda. A moda obrigava a mulher a usar os vestidos um palmo abaixo do joelho, porque a dignidade parecia estar naquela parte mais feia do corpo feminino, que é a rótula do joelho. Ela, então, no gesto de audácia, cortou a saia um palmo acima do joelho e surgiu a mini saia. Logo depois, os avanços revolucionários das conquistas da mulher criaram a micro saia e, mais tarde, quase saia nenhuma. Era o resultado da libertação da mulher. E foi nesse período que os jovens resolveram sair de casa. Eles constataram que a família tradicional mantinha as manifestações do pensamento vitoriano, da inovidável Rainha Vitória da Inglaterra, cujo império, no seu tempo, o sol sempre estava brilhando. A proposta vitoriana era baseada na aparência. O erro, o pecado, o reprochável não era proceder mal, era o povo tomar conhecimento. E por esta razão, as famílias arbitrariamente padeciam de injunções muito dolorosas, porém mantinham a aparência da harmonia. O homem era um ditador perverso, exigente, que se permitia relacionamentos fora do lar, mantinha condutas promíscuas, mas a sua aparência em sociedade era do típico cavalheiro que frequentava os clubes fechados de Londres apenas para homens. Então os jovens rebelaram-se e decretaram que a família era uma instituição vencida. Ao mesmo tempo, estabeleceram que a sociedade se encontrava em verdadeiros estertores, que as colocações de natureza ética não tinham nenhum valor e que a verdadeira moral não se encontrava na intimidade dos lares. Foi então que surgiu aquele movimento revolucionário em Woodstock, celebrado faz 40 anos, agora comemorado bem recentemente. Quando então eles viveram 3 dias de rock, de droga e de sexo, cujas consequências lamentáveis vão reaparecer por volta dos primeiros anos da década de 80, através da AIDS, que se transformou numa das mais terríveis pandemias da história. Então a família desagregou-se, os jovens saíram para casa. Como agora a guerra do Vietnã terminava e também todo o Sudeste Asiático mantinha uma aparente situação de paz, os veteranos que volviam à pátria estavam condicionados para matar. Eram jovens universitários, pessoas pertencentes aos vários bolsões da sociedade americana, que se considerava a detentora da mais perfeita democracia da Terra, que agora, depois do Camboja e do Vietnã, se haviam adestrado para matar. E porque não tinham motivos reais para poder cometer a violência do homicídio coletivo, eram estimulados à usança de drogas. Uma película cinematográfica
irá apresentar o retrato triste desta época, intitulada Apocalipse Now, em que os combatentes eram estimulados pelos seus superiores a usar cocaína e então, alucinados, partiam para as matanças injustificáveis. Nesse período triste, as bombas de napalm, de efeito laranja, atiradas sobre as aldeias do Vietnã e do Camboja, não apenas desfolhavam as árvores para que se pudessem ver os Vietcong, mas também destruíam as plantações de arroz, as comunidades trabalhadoras e proletárias do campo, como levavam também a miséria, a fome e o horror. Ficou célebre uma fotografia de crianças vietnamitas correndo por uma estrada, vítimas de uma bomba de efeito laranja que as queimou praticamente todo o corpo, e uma delas despida, com os braços erguidos, aberta em chaga viva, gritava por socorro e misericórdia. Essa fotografia comoveu o mundo e contribuiu para que o exército americano abandonasse a tentativa de lutar contra os comunistas naqueles países. Essa jovem viria a residir posteriormente nos Estados Unidos e desencarnaria há apenas 2 anos. Essa revolução fez então que a drogadição constituísse para os jovens portadores de conflitos, porque órfãos de famílias organizadas em diferentes, como sendo uma forma de autorrealização, de afirmação da personalidade. E logo surgiu a ideia de abandonar-se a sociedade tecnológica, portadora de valores inquestionáveis, porém também portadora do vazio existencial. A ausência de objetivos que haviam sido detectados por um dos notáveis filósofos existencialistas franceses, que havia perguntado depois da Segunda Guerra Mundial: para que religião? Para que o culto ao belo? Para que o dever de sociedade? Se de repente cai a bomba e tudo vai destruído. A palavra notável desse filósofo existencialista irá repercutir no mundo, criando uma mentalidade descomprometida com o dever. Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir irão convidar a juventude do seu tempo a viver intensamente cada momento, porque a vida está sintetizada no momento que passa e logo depois desaparece. Então, os jovens da década de 60 e posteriormente as que sucedem abandonam a família e vão na busca do prazer, principalmente onde as drogas eram liberadas. Partem para o Nepal para usar a cocaína, o ópio, para entregar-se ao ócio, e depois que esfacelam a alma da exorbitância do sexo desorganizado sem amor e da ausência de drogas, na década de 80 começa o retorno amargurado. Eles haviam vivido os momentos de exaltação, quando o grupo de 4 jovens da cidade de Liverpool, na Inglaterra, tomando das suas guitarras, resolveram mudar o panorama musical então vigente, e surgiram os Beatles. A música de John Lennon, feita de melancolia e de beleza, arrebatou a terra. E quando os Beatles atingiram o clímax, apareceu também um jovem caminhoneiro que parecia ter molas nos quadris, tomando do seu violão, comoveu o mundo, Elvis Presley. As canções do rock and roll estavam agora assentadas em bases de renovação, quando então um grupo de crianças negras sensibiliza o mundo e destaca-se dentre aqueles
o que deveria ser o mais notável representante da música pop de todos os tempos, Michael Jackson. A habilidade desse jovem cantor, a sua ingenuidade, a harmonia dos passos, a maneira como ele interpretava a vida pop, a sua existência em Neverland, na Califórnia, na busca da cidade do nunca, das velhas fantasias infantis, dele fez uma figura controvertida durante quase 30 anos, vítima de um lado da imprensa marrom e de outro lado da sua própria ingenuidade. A juventude estava desnorteada quando então uma película cinematográfica procurou retratar o drama da juventude. Aparece um jovem que sai de Los Angeles pela grande rota que atravessa o deserto, vestido de couro negro, com óculos Ray-Ban e uma boina, montado numa motocicleta, sem rumo ou sem destino. Era o que acontecia com os jovens. A sociedade que sempre tem as suas bases futuras na criança de hoje que jornadeia na direção da juventude parecia ameaçada e a família totalmente desestruturada. Foi então que o retorno para casa fez-se inevitável. Aqueles jovens que foram na busca das suas origens, que procuraram viver a natureza, de repente descobrem que não podem viver nenhum deles fora da estrutura social da atualidade. Foi então que o próprio John Lennon, contemplando as multidões que acompanhavam os Beatles, proclamou com certa melancolia: o sonho acabou. O sonho hippie, a New Age, as roupas coloridas, a busca da meditação transcendental, a necessidade do autoencontro, agora não tinha qualquer sentido, porque a drogadição havia tomado conta das suas existências e o sexo, por demais desalinhado, já não atendia às necessidades emocionais daqueles que o exerciam. Logo depois, John Lennon e a sua mulher Yoko Ono pedem paz ao mundo e do seu apartamento de luxo defronte de Central Park, em Nova York, protestam sobre o leito. É um período de turbulências cujos efeitos danosos ainda experimentamos em nossa sociedade. Nas manifestações de violência que ganham as ruas, nesta violência que retrata uma guerra não declarada, ceifando milhares de vidas a cada ano em todo o mundo, chegando mesmo a centenas de milhares de vidas juvenis malbaratadas pela ilusão e pelo desespero. Mas também é nesse momento que surgem os depoimentos grandiosos que levantam a família. Tornou-se célebre no passado nos Estados Unidos um dos homens mais perversos das máfias de todos os tempos. Este homem, Al Scarface, havia se tornado célebre pela perversidade com que ele tratava todos aqueles que caíam na desgraça da sua organização. Al Scarface Capone conseguia, no entanto, manter a sua vida fora do presídio pelos crimes hediondos que praticava, homicídio, as manifestações trágicas da prostituição, durante a lei seca, a apresentação de bebidas alcoólicas através das manifestações negras e do suborno. Este homem conseguia manter-se fora do cárcere graças ao seu advogado, que era um homem notável, profundo conhecedor das leis, chamado Easy Ed. Easy Ed era a alma de Al Scarface Capone.
Toda vez que havia a repetição de uma daquelas tragédias, como a noite de São Valentim, a noite dos namorados, da matança em massa em Chicago, Al Capone permanecia inocente pela habilidade do seu advogado. Ele residia numa grande mansão que ocupava todo o quarteirão da cidade de Chicago. E era pai, estava viúvo, a sua família estava reduzida àquele filho que aos 15 anos gozava de todos os favores da fortuna, dos privilégios, da posição social de destaque, do poder, quando repentinamente Easy Ed, contemplando seu filho e sabendo que ele seria herdeiro de uma grande herança, porque Easy Ed sabia que bandido não tem vida longa, e ele, como advogado de bandido, defendendo a máfia de Capone, seria naturalmente vítima das máfias adversárias, quando ele começou a pensar: que legado eu farei a meu filho? Ele deixarei uma fortuna incalculável, mas ele será sempre o filho de um bandido, de um advogado que defendeu o bandido mais perverso da costa leste dos Estados Unidos. Essa reflexão começou a atormentar o advogado de Al Capone, até que ele chegou à conclusão que deveria denunciar o seu cliente. A melhor maneira de fazer um legado a seu filho era denunciar o cliente que deveria terminar os seus dias em um cárcere, conforme merecia. Quantas vidas ele havia ceifado através da prostituição, por intermédio do crime organizado, das bebidas alcoólicas e das drogas. Quantas vidas ele ceifara. Então Easy Ed procurou o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, e propôs um acordo. Denunciaria Al Capone, desde que ficasse no anonimato, ofereceria todos os documentos que ele guardava, provando a sua denúncia e abrindo as portas para a punição severa que merecia o mafioso. Mas a organização não aceitou seu trato. Já que ele ia denunciar o seu cliente, deveria fazê-lo publicamente. Deveria fazê-lo no tribunal. É certo que ele poderia receber a proteção que os Estados Unidos oferecem a todas as testemunhas, mas ele teria que apontar dedo em riste aquele homem cruel, devasso e vulgar. Easy Ed meditou profundamente nas consequências desse gesto, mas lembrando-se de que deveria honrar o seu filho com um testemunho de tal porte, aceitou o desafio e Al Capone foi denunciado. No julgamento que abalou a América e, de certo modo, o mundo, o seu advogado aponta-o e apresenta as provas documentais dos inumeráveis crimes praticados pelo bandido italiano. Al Capone, que também fraudara o imposto de renda, foi enviado para um dos presídios mais seguros dos Estados Unidos. E Easy Ed compreendeu que a sua vida estava em perigo, apesar de sempre assessorado pela proteção policial. Um mês mais ou menos depois, quando ele saía de um restaurante italiano, ele foi metralhado pelos asseclas de Al Capone, a mandado do seu chefe. Quando a polícia revistou seus bolsos, encontrou um rosário, porque ele era muito católico, uma medalha e um poemeto que dizia alguma coisa a respeito da verdade e da honra. Esta é a primeira de duas histórias. A segunda história, que vai fazer a abrangência da família reedificando-se, tem lugar na Segunda Guerra Mundial. Estamos no ano de 1942. Os Estados Unidos entraram na guerra depois do ataque covarde dos japoneses
à base de Pearl Harbor, nas Filipinas. E naquele momento, o que havia de melhor da sociedade americana estava no Oceano Pacífico. Ali se encontrava o extraordinário porta-aviões Lexington. E em determinado momento, aqueles que se encontravam no Lexington receberam ordens para que as esquadrilhas viajassem na direção de uma das ilhas do Pacífico para bombardear uma base militar adversária que pertencia ao Japão. Os aviões caça levantam-se e partem. Em determinado momento, um jovem capitão que se encontra comandando a sua aeronave, Butch O'Hare, percebe que por um descuido qualquer o tanque de gasolina não foi completado. Ele então tem um choque e entra em contato com o chefe da esquadrilha. Não disponho de gasolina para chegar até o alvo da nossa missão e poder retornar. Então o chefe ordena-o que volte, que retorne, mas ele deseja servir a sua pátria, mas não tem como prosseguir. Então ele faz a viagem de volta. É providencial, porque naquele momento, quando ele está perto do Lexington, ele percebe que uma esquadrilha de aviões Zero dos japoneses avança na direção do grande porta-aviões, que estava agora praticamente sem defesas. Todas as aeronaves estavam no ar. Os canhões antiaéreos de bordo possivelmente não poderiam defender a extraordinária aeronave. Então o capitão Butch O'Hare enfrenta aqueles 5 caças japonesas. Não tinha a menor possibilidade de vitória. Liga a câmera cinematográfica que estava colocada numa das asas do seu avião e, com uma felicidade incomum, derruba um primeiro caça de número 0. Depois, com acrobacias inesperadas, ele derruba o segundo caça e o terceiro, e os outros 2 fogem de retorno à sua base. Ele se dirige ao Lexington e, quando desce, a gasolina estava terminada. Ele apresentou a película aos seus superiores e foi considerado um herói. Recebeu por isso, na condição do primeiro aviador naval, as homenagens mais extraordinárias, inclusive a medalha congregacional de honra concedida pelo Senado norte-americano. O capitão Butch O'Hare irá agora numa outra missão e numa outra, e morrerá no campo de batalha, nos ares do Oceano Pacífico, com a idade de 29 anos. Butch O'Hare irá dar o seu nome ao aeroporto de Chicago, que tem num dos seus terminais a estátua deste jovem herói e a história da sua vida fascinante. Mas o que é ainda mais fascinante é que Butch O'Hare era filho de Easy Edge, daquele homem que morreu para dar dignidade ao seu filho, por amor à família, como sendo um gesto de devotamento através do qual a família é o exemplo dos pais. É do exemplo dos pais que se forja o caráter do clã e especialmente se fixam os caracteres da personalidade dos que constituem o membro familiar. Allan Kardec, com muita propriedade, o Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece que existem as famílias pelos vínculos espirituais e pelos vínculos consanguíneos. Por esta razão, não possuímos a família que gostaríamos de ter, mas sim a família de que temos necessidade para evoluir, aquela em cujo bojo
atritamos as nossas dificuldades, trabalhando pela harmonia do conjunto. A família, portanto, como escreveu Allan Kardec com propriedade na questão 775, várias vezes aqui repetida nessa semana, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos vínculos do egoísmo, ou melhor, dos vínculos da família? E os espíritos responderam: recrudescência do egoísmo. Se o relaxamento levaria à recrudescência do egoísmo, unindo este laço, atando este laço nos deveres que teríamos, a libertação total do egoísmo e a entrada nos arraiais sublimes do altruísmo. Para que nós possamos perceber a grandiosidade desses vínculos da família, recordemo-nos de que fazemos parte de uma família muito maior, que é a sociedade, aquela a qual nos vinculamos através dos laços de natureza espiritual. Nascemos neste clã, renascemos naquele. As nossas experiências irão metamorfoseando-se, adquirindo qualidade e valores, até que uma ética de fraternidade, qual aquela ética que foi prescrita por Aristóteles ao seu filho Nicômano, num dos mais belos tratados de ética da sociedade, para que a nossa vida seja realmente feliz, estabelecida na plenitude. A família, portanto, é nesse momento o grande santuário. Eu recordo-me de uma das páginas líricas e dolorosas da Segunda Guerra Mundial. Era o ano de 1942. Narra a autora repetindo a sua história. Era o mês de dezembro. Eu havia nascido numa aldeia da Áustria, onde as flores são abundantes na primavera, perto dos Alpes, onde medra o Edelweiss. Naquela época, eu tinha 10 anos e era comum, todo dia ao entardecer, papai chegar em casa, ele era cirurgião, e contar as suas experiências no hospital. Ele se dedicava à comunidade gratuitamente, porque nós tínhamos independência econômica. E então, depois do jantar, na varanda de nossa casa, mamãe, que era professora e que colaborava na educação dos aldeães, também sentava-se conosco e falava das suas experiências com as crianças daquele lugarejo. As flores recendiam perfumes e nós vivíamos um momento de intimidade familiar, exaltando Deus em um culto de reverência à verdade, ouvindo mamãe falar e papai contar as suas experiências. Quando então terminávamos o colóquio, antes de nos deitarmos, meu irmão, que tinha 15 anos, pegava o seu violão e cantava Edelweiss. Diariamente, reuníamos na varanda, depois do nosso lanche, do entardecer noite. E quando, por exemplo, chegava o inverno e nos aquecíamos diante da lareira, na sala de refeição, em um verdadeiro ágape de amor, mamãe falava dos seus alunos, papai contava das suas experiências e meu irmão cantava Edelweiss. Papai e mamãe levavam-nos à cama, oravam conosco e beijavam-nos. Era assim a nossa vida, naquela aldeia formosa, rica de flores da Áustria. Mas, naquele mês de dezembro de 1942, quando as temperaturas eram negativas, em certa noite de terror, as portas foram arrebentadas e um tropel de passos subiu a escadaria até o quarto de mamãe, até o meu e o quarto de meu irmão, e nós fomos arrastados como animais, pelos cabelos e atirados escada abaixo, sendo levados para um camburão negro naquela noite trágica. E eu não sabia de que se tratava. Nós havíamos ouvido falar da guerra,
A Áustria estava em guerra fazia já 3 anos. Eu ouvia falar de campo de concentração, mas eu não sabia o que era. Da perseguição aos sionistas, mas eu não sabia o que era. Agora no Camorão, com frio, em trajes de dormir, tiritando e desesperados, papai e mamãe, numa resignação incomparável, abraçou-nos e disse uma frase inesquecível: é por pouco tempo, não temam, é por pouco tempo. Depois de toda a noite, de várias horas do dia, chegamos a Viena. Fomos atirados num trem de gado, onde estavam centenas, se não milhares de outras pessoas. E esse trem partiu em desabalada correria pelos trilhos, varando o fim da tarde, a noite, a madrugada, o outro dia, e mais outro dia, e mais outro dia, parando aqui e acolá, até que chegamos àquilo que era o campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. Na porta de entrada, na grade de ferro, estava escrito: o trabalho dignifica a criatura humana. Os trabalhos forçados eram terríveis. Nós estávamos em Auschwitz. E quando fomos ser depilados e colocaram substâncias em nossa cabeça, nos despiram e começaram a gravar em nossos braços uma tatuagem que era o nosso número a partir daquele momento, quando nós perdíamos a identidade. Porque quando tira o nome do indivíduo, tiram-lhe também a identidade de pessoa. Ainda podemos ver papai e mamãe que, com um olhar muito triste, acenaram-nos a Deus, e papai nos disse: coragem, será por pouco tempo. Mas não foi por pouco tempo, porque logo nos separaram. Papai foi diretamente para uma construção quadrangular, hermeticamente fechada somente com uma porta, que mais tarde eu vim saber que se tratava da câmara de gás. E dali ele não saiu nunca mais, porque a câmara comunicava-se com os fornos crematórios para onde ele foi levado. Mas logo depois eu soube que mamãe também fora levada para a câmara de gás. Mas eu podia ver, vez que outra, meu irmão, arrebentaram-lhe o violão. E toda vez que entardecia, naquele campo de horror, eu me debruçava na janela quando era possível, fechava os meus olhos e voltava à minha aldeia na Áustria, à minha família. Parecia ouvir mamãe falando dos seus deveres e papai narrando as suas experiências com os doentes, e logo depois a doce voz do meu irmão cantando Edelweiss. Por fim, em um dia que eu estava trabalhando no gelo, trabalhos forçados, destrutivos, eu vi meu irmão sendo colocado num trem, partindo para um outro campo de extermínio. Mas ele me pôde ver, acenou-me, e repetindo a frase de papai, ele disse: bom ânimo, será por pouco tempo. E meu irmão foi assassinado na câmara de gás, em outro campo distante. Eu fiquei a sós. Consegui sobreviver. Quando os russos, no mês de abril de 1945, entraram no campo e nos libertaram, um alto-falante anunciava em 5 idiomas: estão livres, estão livres. Das latrinas, dos buracos cavados do chão, dos pavilhões superlotados, saíam fantasmas, cadáveres que respiravam, esquálidos, e eu também. Era liberdade, mas o que era liberdade? Era o entardecer. Então eu só pude fechar os olhos e lembrar-me
da nossa casa, da nossa família na Áustria. Mamãe narrando as suas histórias durante o ágape noturno. Meu pai também, e meu irmão cantando Edelweiss. Então eu desmaiei. Acordei no campo de refugiados. Fui mandada depois para a Inglaterra, posteriormente para os Estados Unidos. Passaram-se já tantos anos, 60 anos, para ser exata, após aquela noite terrível de 1942. Eu estou uma anciã, encontro-me com 75 anos de idade. Voltei à nossa aldeia, estou na varanda, é primavera na Europa, as flores recendem aromas variados, e os altos picos dos Alpes, com seus dedos de neves eternas, apontam para os céus de azul turquesa, aqueles céus serenos que nos contemplam. Eu estou debruçada na varanda, a sós, readquirir a casa que pertenceu aos meus pais. Mas a minha família, agora a minha família é a humanidade. Já não tenho família. Todos os membros da minha família, meus antepassados, os meus parentes próximos, meus pais e meus irmãos, foram assassinados pelos nazistas. Mas na tela da memória, eu ouço meu irmão tocando violão e cantando Edelweiss. Então eu gostaria de sonhar com o dia em que a humanidade amadurecida já não tenha qualquer preconceito nem raça, já não haja discriminação por questões étnicas, nem políticas, nem religiosas, e que as famílias possam unir-se pelos laços da vera fraternidade. Eu tenho um sonho, e nesse sonho eu anelo que um dia todos os lares poderão ter os seus filhos reunidos depois do jantar, à volta da mesa, ou diante da lareira, ou na varanda, e seu pai e sua mãe acariciando-lhes as crias. Eu tenho um sonho, que a humanidade da tecnologia seja também a humanidade do sentimento do amor, e a família seja poupada dos horrores da guerra. Quando for possível, trabalhar-se cada criatura interiormente, para que a meridiana luz de Deus seja Jeová, ou Tupã, seja Elohim, ou qualquer nome que se lhe dê, governe os destinos da humanidade. Será pedir muito à sociedade que um dia a cultura esteja dentro do lar, formando famílias saudáveis, em que as criaturas se respeitem para poderem respeitar os outros, que não compartem das suas ideias, que não convivem com os seus pensamentos e às vezes discordam da sua conduta. Mas eu tenho esse sonho, e enquanto eu sonho, eu escuto a doce voz do meu irmão adolescente cantando Edelweiss. Quando a família vencer o grande desafio que é a sua reconstrução, o desafio mais difícil, porque ele depende de cada um dos seus membros e particularmente dos chefes do clã. Quando os parceiros adquirirem mentalidade psicológica, qualidades morais,
para poder amar os seus filhos e respeitá-los. Quando houver essa maturidade espiritual, para saber que o futuro está nos pés da infância, e a humanidade de amanhã será o que fizermos desta infância, dignificando-a ou entorpecendo-a, dando-lhe valores éticos ou atirando-a nos calabouços da alucinação. Quando houver esta nobreza dos parceiros não discutirem ninharias, nem colocar os seus filhos uns contra o outro no bente, então certamente nascerá a verdadeira família. Ideal será que esta família esteja vinculada aos códigos do cristianismo, que tem por base essencial o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Será ideal que a mensagem universal de Jesus, que está embutida em todas as doutrinas, porque todas elas preconizam o amor, a solidariedade, o bem, a fraternidade. Quando então viger este sentimento da família unida no lar, para poder aglutinar-se na família global da sociedade, a terra será a grande Canaã das tradições bíblicas. A humanidade será somente uma família, um organismo harmônico, porque cada grupo social estará vibrando dentro da mesma onda, em sintonia com a mesma pauta universal, glorificando a Deus na incomparável evocação do Sermão da Montanha. Estarão longes esses dias, estarão próximos esses dias. Eles dependem de cada um de nós. Se cada um de nós tomar como dever primacial a sua transformação moral para melhor, se cada um de nós compreender que a própria felicidade consiste em ser e distribuir bênçãos ao invés de procurar recolhê-las em benefício pessoal, se cada um de nós despertar para a autoiluminação e procurar fazer que essa luz que vem de dentro esparza a claridade para fora, para que não exista mais trevas, então não será um sonho o daquela austríaca vitimada pela tragédia, será uma realidade. Nesses longes próximos dias, a nossa família, dignificada pelo amor, estará com as suas bases totalmente fincadas no respeito que deve existir entre todas as criaturas. Graças à chegada do Consolador na terra, que veio restabelecer a proposta de Jesus dos corações das criaturas humanas, é possível acreditar que logo mais o planeta de provas e de expiações cederá lugar a mundo de regeneração. Não nos deixemos fixar nas trevas densas deste momento que tomam conta do planeta. Acendamos a luz do amor e ela se transformará em uma estrela de primeira grandeza, em torno da qual girarão os sentimentos de todas as criaturas. Olvidemos por momentos os desafios que nos agridem, as dificuldades que nos entorpecem,
as angústias que nos empurram para o abismo da depressão e abramos as comportas da irrestrita confiança em Deus. A barca terrestre não se encontra à matroca. Jesus, o nauta divino, conduz-la com segurança na direção do porto da paz. Irmãos e filhos da alma, contribuir com a mínima quota que seja, para que mais rapidamente se instale esse dia de luz pelo qual todos anelamos. Esqueçamos queixas e recriminações, animosidades e suspeitas, e pensemos em sintonia com o Mestre incomparável, que somente o amor permanece quando tudo deperece. Em vossas mãos, em vossa fé raciocinada, em vossa conduta, estão as diretrizes seguras de um mundo melhor que deve ser instalado nas fronteiras do lar. Vossos guias espirituais, os espíritos nobres, reencarnando-se em massa neste momento de alta significação para a construção da era nova, pedem-vos paz, iluminação, fraternidade e amor. Demo-nos as mãos e cantemos o hino de júbilo pela honra da fé que domina nossas vidas e nos conduz a Jesus. Muita paz, meus filhos. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que as lições fecundas desta semana fiquem profundamente marcadas em vossa mente e em vosso coração. Muita paz. O servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.